Tá subindo, tá subindo. E chegamos na ladeira do Amendoim, um dos pontos mais enigmáticos do Brasil, onde o carro sobe sozinho. Ai, papai. Nossa! Embala muito. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade é o canal. Salve, nômades! Ai, papai. Deixamos o sítio hoje para levar vocês para uma aventura diferente, para conhecer um lugar um tanto quanto misterioso e enigmático que fica aqui em São Tomé das Letras, nas montanhas de Minas Gerais. E São Tomé já é uma cidade conhecida por suas lendas, por suas histórias, por seu misticismo. Então, não poderia deixar de mostrar para vocês esse lugar e tentar desvendar os seus mistérios. Chama Ladeira do Amendoim e é pertinho da cidade. Passamos agora ali, ó, como vocês viram, pelo portal da cidade e também pelo letreiro ali, que é um lugar legal para você tirar as fotos, para curtir um pôr do sol também, tanto na chegada da cidade ou saída. Ladeira do Amendoim, para quem tá na cidade de São Tomé, ela é na saída sentido Três Corações. O ideal é você chegar primeiro e depois fazer a ladeira, conhecer a cidade, mas ela é bem pertinho, então fique tranquilo. Tem um trecho de estrada de terra que vocês vão junto conosco, cerca de 2 quilômetros de estrada de terra, e tem essa faixa aqui que é toda de asfalto. No caminho dá pra você curtir também cachoeira, como a Borboleta, o Vale das Borboletas, tem algumas mais pra dentro, tem muita coisa pra você fazer por aqui. Mas hoje, primeiro e o principal é a ladeira, então bora lá. Bem, chegamos aqui na parte da entrada, né, da ladeira. Isso aí. Vocês vão ver, a plaquinha é bem pequenininha, Ladeira do Amendoim. A placa da pedreira Madison é maior do que a placa do ponto turístico. E entra com cuidado. Entra com cuidado e tranquilo. É bem numa reta, então é bem de boa. Daqui por diante é estrada de terra. E é terra com pedra. Olha só isso daqui, ó. A cidade de São Tomé, ela fica em cima de uma grande placa de quartzito. Então as estradas misturam a pedra com a terra. Então todo cuidado é pouco para não estragar esse seu veículo. Isso aí. E uma coisa que eu descobri ontem com o Daniel, que é nativo aqui, que é ajudante nosso lá, que é amigo também, que São Tomé, lá em cima de São Tomé não era só pedra. Lá em cima as ruas eram de terra. Então lá em cima tinha terra. Por cima da pedra tem terra. E ele fala que todos os bancos de pedra, para começar a achar a pedra, tem que sair pelo menos aí uns 3 metros, se não me engano, de terra, saibro. Nossa. Então lá em cima da cidade tinha terra também. Olha. As ruas eram de estrada de terra, era terra. E quem conhece São Tomé ou vai vir a conhecer, parece que é tudo pedra, gente. Nossa, porque as ruas são de pedra. Então você anda, você não imagina que aquilo ali era terra também. As ruas eram de terra. Sim. Olha só. Valeu, Daniel, por falar aí, comentar e falar um pouquinho da história, né, da cidade. E quem é daqui, os nativos, as pessoas que nasceram aqui, que acompanham o canal, deixa alguma curiosidade, seria muito bacana pra gente compartilhar aí com a galera que nos segue. Aliás, já começo pedindo, né, o seu apoio aí, o seu joinha, o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva se não é inscrito e vamos junto. Pra quem tá chegando agora, nós somos K E o Druida! E viajamos com nossa dog por 7 anos em uma Kombi. Ficamos em várias temporadas, 3 mais 2.
sempre entre uma jornada e outra é pra São Tomé que a gente volta. É aqui que a gente tem o nosso pouso seguro, que eu falo, que é o nosso lar que fica na roça, que fica no sítio, que é muito especial esse lugar pra nós. Sou muito grata e amo viver aqui. E esses 2 que a Cá tá falando são 3 anos e 2 anos. Na verdade, um pouco mais. Um pouco mais cada temporada. Em uma combinha de 74, gente. Eu vou colocar uma imagem dela aqui porque merece. Pra quem tá chegando agora também conhecer. E enquanto ela tá sendo restaurada, a gente tá aqui fazendo as aventuras com vocês por São Tomé, por Minas Gerais, de Tomézinho, que é o nosso ninho aqui, que levou o nome de Tomézinho por conta da cidade de São Tomé das Letras, né? Isso aí. E tá guerreiro, aqui, pra viver aqui é um ótimo carro. Já deixo essa dica também, viu? O Uno é o que aguenta a roça. Olha só essa estrada, olha só. E chegamos na ladeira do Amendoim, mas é final de semana, então final de semana vem muito turismo, vem muito turista, pessoas do país, do mundo inteiro, viu, vem pra São Tomé. Vem mesmo. Então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Olha que a gente mora aqui, né? A gente podia ter vindo dia de semana, mas como a gente fica lá na lida das coisas do sítio, dos projetos da roça, a gente deixou pra passear no final de semana, então tá cheio. Então é esperar a sua hora de testar a ladeira. Tem até um ônibus aqui, eu tenho até um busão. Eita! Uau, esse passou pertinho. Galera, tá tendo fila. Tá uma loucura. E eu vou rir, não vou chorar não, porque a gente mora aqui, a gente vive aqui, então a gente pode vir dia de semana. Claro. Então, olha ali, deixa eu mostrar pro pessoal. A fila tá grande, então a gente volta na segunda-feira e mostra com mais calma aqui pra vocês, vazio. Outra coisa, quem pode vir fora de feriado, fora de final de semana, são experiências diferentes. Então, hoje a gente iria fazer o que todos estão fazendo, ó. Ter essa experiência de sentir, né, o carro subindo sozinho, mas não ia poder fazer alguns testes, desvendar esses mistérios. Não poderia ficar ali muito tempo, porque que é o que a gente quer. A fila tá grande, né? Então a gente volta. Também não vamos atrapalhar a galera que tá aqui passeando, né? É claro. Então bora lá. Nós temos todo o tempo do mundo. E a ladeira aqui, todo esse local, São Tomé também, né? Mudou muito. Então, há 10 anos atrás isso era muito diferente. Hoje já tem lojinha, já tem água de coco, já tem barraquinha. Tem canga vendendo. Tem canga. Então venha tranquilo, aproveite. Enfrente a fila com toda a calma para você curtir essa experiência. Ou vem dia de semana. E chegamos na ladeira do Amendoim, um dos pontos mais enigmáticos do Brasil, onde o carro sobe sozinho. Ai, papai! Sério isso, gente, sério. E a gente veio aqui mostrar pra vocês aí de casa que pediram esse vídeo. Isso aí. Esse lugar fica em São Tomé das Letras, sul de Minas Gerais, onde vivemos uma cidade mística, esotérica, muito falada pelas histórias, pelas lendas, e esse é um dos pontos mais, como eu falei, enigmáticos, mais misteriosos. Como isso acontece? Tem explicação? É mesmo, doideira, né? E esse ponto aqui que a gente tá da ladeira também, não tem só a ladeira onde o carro sobe sozinho, tem também mais pra cima
a Gruta do Carimbado, que é onde diz a lenda que sai lá em Machu Picchu, onde existe um caminho, uma ligação com a cidade mística também do Peru, que é uma cidade enigmática, e o pessoal fala que daqui sai lá. Sai. Hoje em dia essa Gruta do Carimbado tá fechada, mas a gente já esteve lá. Inclusive tem um episódio aqui no canal que eu vou deixar pra vocês, quem quiser ver também. Já vou pedir o apoio de vocês com um like, com compartilhamento, ripando esse vídeo e compartilhando. E aproveitar que a gente voltou aqui dia de semana, dá pra ver, olha só, muito mais tranquilo. Tem até a companhia da minha mãe hoje ali, ó. Tem uma barraquinha aberta ainda, então ela tá ali proseando. Quem veio junto também é a Oni. Né, a Oni? A Oni tá na sombrinha ali. A Oni não quer nem saber dos enigmas daqui. Não. E agora eu vou soltar o freio de mão aqui pra fazer o teste. Vamos ver se esse carro vai subir esse trem aqui agora. Bora lá. Parece que ele não vai subir, né? Tá subindo, tá subindo. Papai! Ele sobe mesmo, gente. É um trecho só aqui da estrada que tem esse mistério. E ó, eu vou colocar a câmera aqui para eles acompanhar. Você dentro. E vamos ver, vamos. Tá eles aqui comigo. Dá pra ver, o carro tá, ó, desengrenado, freio de mão puxado. Vou tirar o freio de mão agora e vou tirar o pé do freio, ó. O carro não tá engrenado. Nossa, tá saindo. Ai, que loucura. Tá indo embora e vai embalado, ó. Vai embora toda a vida. E aí, o que você aí de casa achou? É real? É ilusão? Muitos falam que é ilusão de ótica, que na verdade, ao invés de subir, aqui é uma descida. E pelas montanhas ao redor a gente tem essa impressão de que ele tá subindo sozinho, mas na verdade tá mesmo descendo. Outras pessoas falam que é o magnetismo do lugar, que aqui existe um campo magnético que puxa esse carro para cima, que leva ele a subir a ladeira do Amendoim. E por ser um lugar místico, cheio de lendas, de relatos, inclusive de luzes diferentes, bolas de luzes que saem ali da Gruta do Carimbado, dessa região aqui, então muitos falam que esse mistério realmente é inexplicável, força maior, enfim. Algum magnetismo, né? Tava falando pra eles que tem os dois lados, né? De quem fala que é uma ilusão de ótica e os outros que falam que é a questão do magnetismo mesmo da Terra. Como tem muito quartzito, né? Exato. Então eles falam que São Tomé todo tá sobre, a cidade toda de São Tomé, ela tá sobre uma laje enorme de quartzito. é uma rocha muito jovem. E dá pra ver mesmo, olha só isso aqui, ó. Inclusive aqui é uma região de pedreira, de exploração das pedras São Tomé, que é inclusive muito usada aí no Brasil e pelo mundo, ao entorno de piscina, na construção de calçadas, revestimento de parede. Isso porque é uma pedra também que, além de ser resistente, mantém uma temperatura agradável. Ela na verdade não esquenta, né? Então por isso que geralmente eles botam na beira da piscina. Ela é antiderrapante também
e não esquenta com o sol. Tem essa questão da energia, e aqui realmente é um ponto energético do Sim. planeta. Falam que São Tomé é um dos chakras do nosso planeta. E é tanta energia que às vezes tem semana que você não consegue formar uma linha de raciocínio muito bem assim, a cabeça fica meio virada. Nós que vivemos aqui há mais de 10 anos já vimos e ouvimos histórias um tanto quanto interessantes que realmente não acreditávamos, mas depois que viemos morar aqui não tem como, sabe? São coisas que a gente não consegue explicar e que são forças maiores. O quartzito potencializa muito, né? Se você vem atrás de loucura, você vai ter muita loucura. Agora, se você vem pra paz, tranquilidade, você vai ter muita paz e tranquilidade. Depende do que você vem no coração, né? E aí isso vai potencializar aqui. Se você vem com o coração aberto, querendo paz e amor, você vai ter paz e amor. Mas se você quiser bagunça, vai ter muita bagunça também. Falou tudo, meu amor. Ele só potencializa. Inclusive, é um dos lugares que a gente fala assim que tem que ter cuidado com o que pensa, com o que deseja, porque acontece aqui. Aqui acontece. Acontece muita coisa. Quando a gente morava na cidade, assim que a gente mudou pra cá, moramos 6 meses na cidade, tinha um hostel, e teve um dia que eu saí de manhã, a gente tinha um Fusca ainda, fui ligar o Fusca e não tinha bateria. E aí a hora que eu levantei a cabeça assim, na mesma rua tinha mais 4 carros com um Fusca, 4, mais 3 no caso, sem bateria, todos sem bateria, na mesma rua. Arriou todas as baterias. Na noite anterior, arriou bateria de 4 carros de uma vez. Na mesma rua, loucura. O que explica, né? Aham. Então, o que explicaria nesse momento a ladeira também? Além do carro andar sozinho, assim, subir sozinho, né, gente? Tem a questão também de ir a pé, né? Olha lá. Não. Subindo com a puta? Senta aí. Ai. Amassou meu patinho. Ele só fica olhando. Ai, papai, né, Oni? Ó, dá até pra... E a gente fica super empolgado de mostrar essas coisas aqui da nossa cidade pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Mostrar pra eles também, que eu tava falando aqui, da gente fazer o teste a pé. Porque não é só o carro que sobe sozinho. Aqui também tem uma sensação, pra quem não vem com carro, pra quem vem de carro, mas também quer sentir essa energia de ele subir sozinho. Eu vou virando assim, porque o Fá tá fazendo vários testes ali, ó, com o carro. E agora vamos fazer o mesmo teste, só que a pé. Estamos aqui em frente à barraquinha, vamos sair de costas até a placa, virar e retornar de costas, para ver a sensação que é. Bora lá? Bora. Vem, Aone. Ah, é de costas. Pode vir. Vem, cameraman. Hoje de cameraman a minha mãe, hein? Bem, até agora tá normal. Agora vira e volta. Chegou aqui na placa. Agora vira. De costas. Nossa! Embala muito, parece que tá descendo. Parece que tá descendo, né? É. Nossa, muito rápido. Nossa, puxa. É diferente mesmo, né? Tá mesmo. Deixa eu embora. Você sentiu também? Mais ou menos. Deu um frio no negócio barulho. É, dá até uma tonturinha, né? De costas dá mais. Puxa muito, então de costa parece que... Parece que vai cair até. Aham. Vem muito rápido. Será que a Oni sentiu também, Aone? Sentiu, né? Aproveitar, vou mostrar aqui também a banquinha que tá funcionando em plena segunda. Tudo bem? Licença. Bom dia. Qual é o seu nome? Adilson? Prazer, Karina Adilson. Certinho. Trabalha aqui, né? Trabalho, aí de segunda a segunda eu tô aqui. De segunda a expondo as coisinhas segunda? na ladeira. Que bacana. Isso. Olha, tem um pouquinho de cada coisa Isso, de São Tomé. Ó, os garra duende na garrafa. isso, tem umas pedras. As também, pedras, olha que lindas. Os ímãs de geladeira. Os ímãs. Esse aqui eu mesmo que faço, eu criei o carrinho subindo. É. Ai, que legal, da ladeira. Isso.
Nossa, os quadrinhos. Tem uns quadrinhos pintados na Que pedra. coisa linda, tem muita pedra. E dizem também que nós não escolhemos a pedra, mas que a pedra nos escolhe. Isso quer dizer, mais ou menos, que a energia da pedra nos chama. Estamos precisando dela ou estamos prontos para ela. Então, quando você vê uma pedra e gosta muito, leve-a. Então, é o seguinte, esse cristal aqui, ó, é o cristal que acende no escuro. Aí, quando a gente raspa um no outro, à noite ele acende uma luz igual um fogo. Nossa! Aí eu faço a junção dos dois aqui e vendo o parzinho. Tem 2 de 30, 2 de 25, 2 de 15. Olha que Tem de legal! todo tamanho. Ele acende essa luz e eles falam que essa luz é uma energia que tem na pedra que gera como se fosse piezoeletricidade, que eles falam. Que quando você flexiona, ele acende essa luz. E, inclusive pode ser até debaixo d'água, que se você passar, essa luz vai fazer. Olha que bacana! Aí nós temos também as pirâmides que eu estou fazendo agora com as pedrinhas. Que Aí eu lindo. junto as pedrinhas na resina e faço a pirâmide. Pirâmides, tá lindas, tão Isso. lindas. Tem as casinhas também. A pedra de afiar. Tem até um cafezinho artesanal. Tem café artesanal, tem mel. Nossa, bacana. E quanto tempo você tá aqui expondo? Que faz uns 5 anos. 5 anos. E aí, vocês gostaram dessa aventura? Foi rapidinha, vale a pena para quem vem aqui em São Tomé. Não deixe de visitar, seja na sua estadia aqui ou na hora de ir embora. Fica próximo da cidade, vale passar. E a gente vai encerrando por aqui. Até o próximo episódio. Deixar vocês com esse mistério aqui, que é a ladeira do amendoim. Então, paz, amor e até a próxima. E eu vim aqui, ó, no carro, porque antes de terminar o episódio, eu quero tirar uma dúvida que eu tenho há muito tempo. E para isso, eu trouxe um nível para ver se realmente é uma subida ou não, né? Vamos ver se esse enigma será desvendado. Bora colocar aqui, ó, no ponto onde o carro sobe. O nível, para quem não conhece, ó, ele mostra se o lugar tá plano, ou se a construção tá reta ou tá fora de nível. E para isso a gente confere através dessa bolha que tem, uma bolha de ar que fica aqui dentro. E mostra que tá no nível quando ela tá dentro dessas duas faixas pretas. E o nível exato é bem no meio. Então agora a gente vai colocar aqui e ver.